Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, só ver aqui que horas são, que o relógio ali está parado. Então, senão eu vou me perder. Ah, não, está certo. Eu estou olhando errado. Mas, enfim, vamos dar continuidade à nossa série de mensagens em Naum, profeta Naum. Então, nesse sentido, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Naum, no capítulo 1. Hoje nós vamos ler os versos 9 até o verso 15. Naum, capítulo 1, versos 9 a 15. Vou ler, peço que os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Até aqui a palavra do Senhor. Alguma vez você já sofreu alguma injustiça? Alguma vez você já testemunhou alguma injustiça? Desde que nós somos muito pequenos, nós temos em nós um senso de justiça. A gente às vezes ouve crianças reclamarem de seus pais, dizendo que é injusto o tratamento que estão recebendo. E a gente se pergunta, de onde eles tiraram a ideia de que é injusto ou justo alguma coisa? O pai manda o filho ir dormir e o filho fala, isso é injusto, você vai continuar acordado. De onde ele tirou que isso é justo ou que isso é injusto? Todos nós nascemos com um senso de justiça, porque todos nós fomos criados para sermos justos. Deus nos criou em justiça, Deus nos criou em perfeição. Deus criou o mundo ordenado e justo, mas ainda assim o nosso pecado corrompe tudo. E tudo que nós vemos por aí parece que é desordem e injustiça. Talvez essa semana você tenha testemunhado alguma injustiça. Talvez não na sua própria vida, mas na sua família, no trânsito, no mundo, na política. Em todo lugar nós testemunhamos a injustiça. E o nosso coração clama por justiça. É por isso que é tão difícil para nós aceitarmos, e para qualquer pessoa no mundo aceitar, que o nosso mundo é fruto do acaso. Porque se ele é fruto do acaso, para que justiça? A justiça vem de algo além de nós. O acaso, ele nos incomoda, porque o acaso aponta para a inutilidade de todas as coisas. Para que ansiar por justiça, se tudo é fruto do acaso? Mas a palavra de Deus nos mostra que o mundo não é um acaso. O mundo ele é ordenado por Deus. E mesmo que pareça que tudo está em desordem, ainda assim nós podemos saber que existe um Deus soberano que governa sobre todas as coisas. Mas ainda assim, a justiça muitas vezes invade as nossas vidas. A injustiça invade o nosso mundo. A injustiça invade as nossas relações. E nós pensamos, será de fato que um dia vai haver justiça? Tem um filme, o nome é Justiça para Todos. Foi até daqui que eu tirei o título do sermão. Justiça para Todos. Um filme mais antigo que conta a história de um advogado. Um advogado, e basicamente o filme todo é ele lidando com diversas causas, diversas situações, porque ele é um advogado de pessoas com não muitos recursos. E por conta disso, ele acaba lidando constantemente com questões de injustiça. Porque no tribunal, ele lida com os diversos juízes. E os juízes do filme normalmente não são juízes muito corretos.
E ele vai lidando com essas situações de pessoas que são condenadas por erros de advogados, de pessoas que são condenadas apenas pela má vontade dos juízes. Ele, durante o filme, tem um cliente que já está preso há 18 meses e ele briga pela liberdade desse cliente. Mas esse cliente dele continua preso porque o juiz da causa é um desafeto do advogado. Eles tiveram vários embates e esse juiz ele é conhecido como um juiz legalista, que simplesmente cumpre o rigor da lei. E por ele cumprir o rigor da lei, ele não podia soltar aquele homem, porque ele dizia que havia pequenos detalhes que deveriam manter aquele homem preso. Mas no desenrolar do filme, o que acontece é que chega para esse advogado a contratação, o pedido de contratação por parte desse juiz. Porque esse juiz agora estava sendo acusado de espancar e abusar de uma mulher. E ele contrata justamente o advogado que é o seu desafeto. Por quê? Porque na estratégia desse juiz ele falava, se esse advogado me defender, todo mundo sabe que a gente não se gosta, mas se ele defender a minha causa, é porque ele verdadeiramente acredita que eu sou inocente. E eles conversam e o juiz fala, me defenda e eu vou facilitar o caso do seu outro cliente. Porque ele não queria defender o juiz. Ele entra num dilema moral, mas ele pergunta para o juiz, você fez aquilo do que estão te incriminando? Ele fala, não fiz. E ele fala, tudo bem, então eu vou te defender porque todos têm direito à defesa. Todos têm direito à justiça. Mas ao longo do filme ele descobre que na verdade era tudo mentira do juiz. Ele de fato havia feito aquilo do qual ele era acusado e havia feito ainda muito pior. E esse homem era o homem que era conhecido como o rigoroso da lei. Aquele que aplicava a lei. Aquele que era implacável na aplicação da justiça. Mas na verdade ele era um corrupto, mas era um corrupto poderoso. E no filme, ele entra num embate, e no final do filme ele simplesmente briga na corte, ele se volta contra o próprio cliente dele, falando que aquele cliente dele na verdade não prestava, mas no final, nada acontece com ele. Parece muitas vezes que a justiça não é para todos, que os poderosos muitas vezes vão sempre triunfar, simplesmente porque eles têm poder. Enquanto que os mais fracos vão sofrer. E nunca poderão realmente desfrutar da justiça. Mas a profecia de Naum vai nos mostrar que mesmo com esse cenário terrível que nós vemos, porque é história de filme, mas não é só história de filme. Nós vemos por aí a injustiça nos tribunais. Nós vemos por aí a injustiça em todo canto. E a palavra de Deus vai nos mostrar, com a profecia de Naum, e nesse trecho aqui, que de fato haverá justiça para todos. E nós lemos aqui, esse é um trecho bem intenso, porque ele é um trecho que vem logo depois da sequência que nós vimos semana passada com o pastor André, da descrição de quem é Deus. E nós vemos que Deus é um Deus zeloso, um Deus de ira, um Deus que se levanta contra o pecado. E ao mesmo tempo, é um Deus de refúgio, um Deus de proteção para aqueles que precisam dele. E a sequência do texto vai fluir nessa dinâmica do Deus que é zeloso e irado contra o pecado e do Deus que é protetor e refúgio daqueles que precisam. E aqui nós vamos ver nesse trecho como se Naum se colocasse diante de dois povos. E ele estivesse aqui vendo a Síria e estivesse aqui vendo Judá. E o texto ele vai numa dinâmica que uma hora ele fala com a Síria, outra hora ele fala com Judá, e ele vai mudando de um para outro. Então, às vezes, é até meio complicado a gente entender com quem que ele está falando naquele momento. Mas a gente vai vendo aqui pela leitura e vai apontando as questões e vendo como ele está falando com cada um em cada momento. E para a Síria, ele fala do juízo. Enquanto para Judá, ele fala da libertação. E no fim, Naum vai mostrar que Deus é o reto juiz que julga sobre todos, como nós lemos no Salmo no início do culto. Então, começando, a profecia começa primeiramente voltada para a Síria. E nós lemos, que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. E aqui Naum, ele vira para os assírios e fala, que pensais vós contra o Senhor? O que vocês estão tramando contra Deus? Que maquinações são essas que vocês levantam contra Deus? Dependendo da tradução, vocês vão encontrar tudo isso aí. Naum sabia que os assírios tramavam
maquinavam e se levantavam para fazer o mal contra o Senhor. E ele fala, o que vocês estão tramando contra Deus? Mas o que é interessante é que os assírios, eles não estavam diretamente voltados contra o Senhor. Eles estavam voltados contra o povo do Senhor. Eles estavam voltados contra Judá, contra o povo de Deus. E isso vai nos mostrar uma realidade que aparece ao longo de todas as Escrituras. Que se levantar contra o povo de Deus é se levantar contra o próprio Deus. Porque Deus e o seu povo estão ligados. Aqueles que se afrontam o povo de Deus, afrontam o próprio Deus. O Senhor Jesus falou isso contra Paulo. Quando Paulo ainda não era convertido e perseguia a igreja, ele fala, Paulo, por que tu me persegues? Mas Paulo estava perseguindo a igreja. Essa é uma realidade que mostra o tempo todo. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus, se levantam contra o próprio Deus. E por isso Naum se vira e fala, que pensais vós contra Deus? O que vocês estão armando contra Deus? Porque os assírios estavam mais uma vez sempre se levantando contra o povo de Deus para atacá-los, para destruí-los, para massacrá-los, para humilhá-los. Isso acontece constantemente no relato bíblico. Os assírios pensavam lutar contra os israelitas, mas na verdade eles estavam lutando contra Deus. E essa era uma batalha que eles não poderiam vencer. Tanto que Deus fala que Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes angústia. Deus iria consumir os assírios de uma vez por todas. E ele fala, não se levantará a segunda vez angústia. Deus não iria trazer a calamidade sobre a Síria de forma fracionada. Ele não precisaria vir com 2 golpes. Com apenas um golpe, ele iria acabar com os assírios. Não se levantará 2 vezes contra vocês a angústia. Não se levantará 2 vezes contra vocês a calamidade. Vocês podem tramar planos contra Deus, mas Deus vai acabar com todos os seus planos. E a sequência vai mostrar um quadro espantoso acerca dos assírios, que nós lemos no verso 10. Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Essas figuras aqui que Naum vai usar, elas revelam tanto a perversidade dos assírios, quanto ao mesmo tempo a vulnerabilidade deles. Porque eles são comparados a um emaranhado de espinhos. E isso, os estudiosos comentam que isso seria uma referência à dureza de coração dos assírios. Assim como espinhos, assim como espinheiros entrelaçados, duros, que você não consegue chegar perto, assim eram os assírios, endurecidos para com Deus. Mesmo sendo chamados ao arrependimento, porque nós vimos que o profeta Jonas foi até lá, mesmo sendo chamados a se voltarem para o Senhor, eles permaneciam como um espinheiro emaranhado, duro, sem acesso. Ao mesmo tempo, eles também são chamados de embriagados, bêbados que se saturam de vinho e estão cambaleantes. E nas Escrituras, a embriaguez normalmente ela é tratada como a fraqueza moral. Ela é tratada como, de fato, esse torpor das pessoas que estão anestesiadas para Deus, anestesiadas para aquilo que é o certo, anestesiadas para a palavra de Deus e por isso andam cambaleantes, saturados de vinho. Os assírios, eles eram duros e eles estavam entorpecidos no próprio pecado. Mas ao mesmo tempo que isso tudo mostra a perversidade moral deles, também mostra a fragilidade deles. Porque Deus fala que eles vão ser consumidos como uma palha seca. Um espinheiro pega fogo rápido e num instante é consumido. Um embriagado, no nível de embriaguez alto, ele não oferece resistência. Você pode até soprar que ele cai para trás. Ele não oferece resistência. E dessa forma eram os assírios para Deus. Poderiam ser perversos, poderiam ser endurecidos, poderiam ser entorpecidos, mas Deus os consumiria sem dificuldade, como a palha seca. Seriam consumidos, seriam derrubados, para nunca mais se levantarem. Além disso, o profeta também avança e ele fala, de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. O profeta diz que do meio da Síria se levantou um conselheiro perverso, um conselheiro vil, que nas traduções mais antigas, porque é assim que está no original, vai dizer que um conselheiro de Belial. Alguém que maquina o mal. O mal da Síria não era um acaso. O mal da Síria não era simplesmente uma coisa desordenada. Era uma coisa maquinada, era uma coisa planejada por um conselheiro de Belial.
E para nós entendermos o que essa é a palavra significa, essa é uma palavra muito pesada no Antigo Testamento, dizer que alguém é filho de Belial, porque isso é sinônimo de perversidade. Isso é sinônimo de alguém desprezível. Em várias passagens aparece, muitas das nossas traduções hoje não colocam mais Belial, porque já tentam trazer o sentido daquilo que era Belial para o povo na época. Mas Belial, algumas passagens para os irmãos terem uma ideia. Em Deuteronômio 13:13, vai dizer que os filhos de Belial são aqueles que desviam o povo do caminho de Deus e os levam a adorar falsos deuses. Os filhos de Belial são idólatras e corrompem as pessoas para que sigam na sua idolatria. Em Juízes 19:22, os filhos de Belial eram homens que cercaram uma casa e queriam abusar dos hóspedes que estavam dentro daquela casa. E de fato fazem isso. Abusam até a morte. São perversos, são promíscuos os filhos de Belial. Em 1 Samuel 2:12, dizem que os filhos do sacerdote Eli eram filhos de Belial, porque eles roubavam das ofertas que o povo trazia e ao mesmo tempo eles se deitavam com mulheres dentro do tabernáculo de Deus. Os filhos de Belial são profanos, são blasfemos. Depois, em 1 Samuel 25, nós vamos ler a história de como Davi cuidou dos rebanhos de um homem e esse homem depois o tratou com mesquinharia e com crueldade. Esse homem era Nabal. Os filhos de Belial são mesquinhos e são tolos, porque Nabal significa tolice. Depois, em 2 Samuel 20, Seba, um homem traiçoeiro, levanta uma insurreição contra o rei Davi. Um filho de Belial. Os filhos de Belial são traiçoeiros. E depois, em 1 Reis, Jezabel queria a vinha de Nabote para ela. A história, resumidamente, Acabe, o rei de Israel, queria comprar uma vinha. Nabote, que era o dono da vinha, não quis vender para Acabe. Jezabel falou, pode deixar que eu resolvo. Contratou filhos de Belial para testemunharem falsamente contra aquele homem no tribunal. E aquele homem foi morto e perdeu a sua vinha. Os filhos de Belial são mentirosos, ainda que isso signifique que alguém seja morto. Esses são os filhos de Belial. Então, quando a Bíblia fala de um filho de Belial, nós podemos saber que é uma pessoa terrivelmente perversa, uma pessoa que se levanta contra Deus, uma pessoa que é idólatra, que é promíscuo, que é profano, que é blasfemo, que é violento, que é mentiroso. E era um filho de Belial que comandava a Síria. Isso provavelmente é uma referência aos reis da Síria, não a nenhum específico, mas a todos os reis da Síria. Porque nós vimos que os reis da Síria eram cruéis. Os reis da Síria massacravam, dominavam e humilhavam os povos que estavam ao seu redor. Mas Deus fala que a destruição de Nínive viria. O filho de Belial cairia. Os assírios cairiam. Os poderosos que pareciam tão imbatíveis seriam consumidos como a palha seca. E isso, Naum está falando contra a Síria. De repente, então, ele se volta para Judá. E ele se volta para Judá e fala, assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Naum se volta para Judá e o contraste é, para a Síria, destruição. Mas para Judá, libertação. As palavras do profeta ficam muito marcantes, porque ele vai contrapondo aqueles que estão contra Deus e aqueles que pertencem a Deus. Aqueles que são alvos da ira de Deus e aqueles que são alvos da proteção de Deus. E aqui ele vai falar agora para Judá. Vai falar para Judá que a destruição da Síria era iminente. O profeta destaca a força, ele destaca a vastidão, ele destaca o poder e o número da Síria. A Síria era o exército imbatível da época, eles estavam há séculos no poder. Todos que se levantavam contra a Síria eram terrivelmente massacrados. Existem relatos, a gente falou já, de que eles empalavam seus inimigos. Existem relatos também de que eles arrancavam a pele dos seus inimigos e expunham para que o povo visse. É isso que acontece com quem se levanta contra nós. A Síria era um poder imbatível para a época. Mas Naum destaca, eles são fortes, eles são numerosos, mas eles cairão. O destaque que o profeta faz, ele quer que todos tenham consciência
de que esse povo injusto, esse povo poderoso, era de fato grande, era de fato numeroso, era de fato vasto, mas ainda assim, eles não eram páreo para o poder de Deus. Eles iriam cair. É o que Deus fala, ainda que eles sejam muitos, eles serão exterminados, eles passarão. Para Judá, isso era uma coisa inimaginável. Judá era um reino pequeno. Judá era um reino, no contexto da tabela das nações, irrelevante. E eles testemunharam a violência da Síria. Eles testemunharam o rei deles ser puxado por correntes. Eles testemunharam seus irmãos do norte serem violentamente derrubados. Eles testemunharam mais de 40 cidades deles serem devastadas. Eles testemunharam o cerco de Jerusalém, que só não foi bem sucedido porque Deus teve misericórdia deles naquele momento. Então, para eles, ouvir que eles seriam libertados desse povo era algo que é até difícil conceber. Era uma libertação que parecia muito distante deles, mas era uma libertação que era completamente real. Completamente real por causa daquilo que Deus fala, porque assim diz o Senhor. Deus aqui usa o seu nome pactual, ele usa Yahvé. E é a primeira vez que ele usa aqui nesse contexto dessa profecia aqui, dessas sentenças. Por que ele usa esse nome? Porque ele queria mostrar para eles que eles não haviam sido abandonados. Tudo aquilo que eles estavam sofrendo não era obra do acaso, porque nós lemos que Deus fala para eles, eu te afligi, mas não te afligirei mais. O sofrimento deles vinha da mão de Deus, porque eles haviam abandonado os seus votos e a sua fidelidade com Deus. E nós lemos lá no Deuteronômio que haveria, de fato, disciplina da parte de Deus para o seu povo, se o seu povo fosse rebelde contra ele. Mas essa disciplina não era para a queda do seu povo. Essa disciplina era para que houvesse arrependimento e restauração. E havia chegado o momento em que o povo seria restaurado. Então, Israel, Judá, aqui no caso, poderia saber que era verdade, que a Síria cairia, não por causa deles mesmos, não porque havia alguma fraqueza na Síria, mas por causa do Deus da aliança que havia feito uma aliança com eles, por causa do Deus que havia prometido que estaria com eles, por causa do Deus que havia prometido que jamais desampararia o seu povo. Eles estavam sendo disciplinados, mas agora a terrível Assíria iria sofrer o juízo de Deus, porque eles estavam fazendo mal. E eles podiam saber agora, os israelitas, que eles iam ser restaurados por causa da aliança. O nome Yahvé tinha muito significado para eles. Eles não haviam sido abandonados por Deus. Por mais que eles tivessem pecado, por mais que eles tivessem se afastado, por mais que eles tivessem feito coisas terríveis, porque Manassés, o rei que foi humilhado pelos assírios, fez coisas terríveis, eles ainda pertenciam a Deus. Eles não haviam sido abandonados por Deus. Muitas vezes, no meio da calamidade, no meio da crise, nós podemos até achar que Deus nos abandonou, mas Deus tem uma aliança com o seu povo, e Ele não abandona o seu povo. Ele pode disciplinar, Ele pode nos disciplinar por causa do pecado, mas a disciplina é porque Ele nos ama. Porque se Ele não se importasse conosco, Ele simplesmente nos abandonaria. É isso que nós vemos com crianças. Se um pai disciplina o seu filho, é porque ele ama o seu filho. Se ele corrige o seu filho, é porque ele ama o seu filho. Porque ele quer ver o seu filho bem. A pior coisa é o abandono. É deixar fazer o que quer. Porque aí só caminha para a perdição. Mas Deus mostra que Ele não havia abandonado o seu povo, mas Ele iria restaurá-los. E o verso 13 diz, mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os seus laços. Judá estava sobre o jugo assírio, Judá estava preso nas correntes assírias, mas Deus iria quebrar tudo, Deus iria destruir tudo, Deus iria libertá-los, e eles poderiam viver mais uma vez livres, livres do jugo dos assírios. Então Deus
Naum fala para a Síria, destruição. Naum fala para Judá, libertação. E agora Naum vira de novo para a Síria e fala, no verso 14, porém contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome da casa dos teus deuses. Exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Além da destruição, contra a Síria também estava profetizado o esquecimento. A Síria seria esquecida. Não haveria mais posteridade para a Síria. Não haveria ninguém que levasse o legado assírio adiante, porque eles seriam destruídos de todo. E isso atinge em cheio o coração dos reis assírios. Existem inscrições do último grande rei assírio, Assurbanipal, que foram encontradas em destroços, em que ele conclamava os seus filhos a preservarem o nome dele. Conclamava os seus filhos a preservarem o nome dos reis assírios. E ele invocava todos os grandes deuses do panteão assírio para trazer condenação sobre aqueles que tentassem fazer esquecer o nome dos assírios. E é justamente isso que Deus fala: vocês serão esquecidos. A Síria vai ser esquecida. O grande império assírio se tornou apenas um capítulo no livro de história. Não existe mais. Acabou. Mas Deus permanece para sempre. O reino de Deus permanece por todas as gerações. E ele fala, vocês serão esquecidos. O grande império assírio, a grande Nínive, a cidade mais poderosa, mais grandiosa do Antigo Oriente Próximo, se tornou em nada. Hoje em dia encontro apenas destroços, apenas fragmentos. Alguns até grandes, né? Uns negócios gigantes assim de 3 metros de altura, mas são destroços da grandeza do que foi a cidade. E é interessante que já na época do Império Grego, existem relatos de Xenofonte, o grande historiador grego, em que ele relata de como as tropas gregas passaram pela região onde era Nínive, e a descrição dele é de que não havia nada lá. Isso cerca de 300 anos depois. Para uma cidade que por séculos foi a cidade mais poderosa e assustadora do mundo, em pouquíssimo tempo agora não tinha nada. Deus se levantou contra a Síria e jogou a Síria no esquecimento, no ostracismo. E isso era a pior coisa que poderia haver para os reis assírios. Porque para aqueles que têm poder, para aqueles que têm domínio, para aqueles que têm veneração, a pior coisa que pode ter é o esquecimento. É perderem o seu poder. Porque o esquecimento mostra para eles que eles eram apenas pó. E ao pó eles voltaram. Os poderosos que parecem imbatíveis são apenas pó. Os grandes líderes que tanto fizeram mal no mundo voltaram para o pó. E acabaram. Mas o Rei dos Reis está vivo. Ressuscitou Jesus Cristo. O restante cai no esquecimento. Mas o reino de Deus prevalece. A profecia de Naum era algo extremamente impressionante, extremamente ousado. Porque como alguém poderia conceber, na época de Naum, algo desse tamanho? Como alguém poderia conceber que esse império seria destruído e esquecido? Mas era isso que iria acontecer. Naum, de fato, era um homem ousado. Não por causa dele mesmo, mas por causa de Deus. Era Deus falando a Naum. Naum já descreveu quem é Deus. As nuvens são o pó do pé de Deus, dos pés de Deus. Nós olhamos para o nosso mundo e nós às vezes podemos achar, não tem jeito. A injustiça é muito grande. O mal é muito grande. Mas da mesma forma que a Síria caiu, todos aqueles que se levantaram contra Deus caíram. E todos aqueles que continuarem a se levantar contra Deus e contra o seu povo cairão. E Deus fará justiça a todos. E na parte final aqui, Naum se volta mais uma vez para Judá e fala: eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz.
Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. E agora, Naum, em contraste, ele falou para a Síria: destruição e esquecimento. Para Judá ele fala: libertação e celebração. Enquanto a Síria seria esquecida, Judá deveria celebrar aquele que os libertou para todo sempre. A celebração a Deus é contínua porque Deus permanece para sempre. Nunca existe um momento para nós não celebrarmos a Deus, porque Ele é o Deus da libertação. E aqui o texto começa com um versículo muito conhecido nosso, né? Que veja os pés dos que anunciam boas novas, veja os pés daqueles que anunciam a paz. Naum aqui, ele traz a imagem, que é a mesma imagem do profeta Isaías. O profeta Isaías foi aquele que falou: quão formosos os pés dos que anunciam boas novas, daqueles que anunciam a paz. E Isaías estava profetizando em relação à libertação de Israel do cativeiro babilônico. Mas aqui Naum percebe que a libertação da Síria é no mesmo sentido. É uma libertação de boas novas, é uma libertação que é promovida por Deus. É uma libertação de um império que aqueles que estavam debaixo dele não poderiam se libertar sozinhos. Mas Deus é poderoso para libertá-los e por isso boas novas. A imagem é de um homem que vem correndo do campo de batalha. Um homem que vem correndo, sujo, enlameado, mas que ele chega e ele não para de correr, porque ele viu a vitória. Ele viu que os inimigos caíram e ele pode anunciar a vitória, a liberdade. Deus nos libertou, Deus nos libertou, Deus nos libertou. Deus nos libertou do pecado. Deus nos libertou da morte. É dessa forma que é a proclamação. Essa é a proclamação que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Serás salvo. Você será salvo. E é isso que nós anunciamos. Nós anunciamos as boas novas do Senhor. Nós anunciamos que Cristo venceu. Aqui Naum estava visualizando um mensageiro que viria para anunciar que a Síria caiu. Isaías visualizou um mensageiro que diria que a Babilônia caiu. E Paulo enxerga nessas imagens os pregadores do Evangelho que anunciam que o pecado caiu, que Satanás caiu, que a morte caiu, mas que Cristo venceu. E isso é boas novas para os corações. Isso é a mensagem da verdadeira paz. Porque a verdadeira paz é a paz da vitória. Nós vimos essa semana que agora vai começar o cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Mas as manchetes dizem bem, é cessar-fogo, não é paz. Porque o conflito não acabou. Eles vão parar de lançar mísseis, mas o conflito não acabou. Enquanto não houver vitória, não pode haver paz. O livro Adeus às Armas é um livro que se passa na Primeira Guerra Mundial. E ele conta a história de um tenente americano, Frederick Henry. E ele estava alistado no exército italiano. Ele era um tenente, era responsável por cuidar das ambulâncias. E ele está no meio do conflito entre a Itália e os austríacos. E em determinado momento, a Itália faz uma ofensiva, mas toma uma reviravolta dos austríacos, que auxiliados pelos alemães, começam a avançar sobre o território italiano. E por conta disso, eles são obrigados a bater em retirada em uma fuga desenfreada, em que pessoas ficam pelo caminho, tanques ficam pelo caminho, caminhões ficam pelo caminho, tudo vai sendo destruído e eles vão fugindo. E ele observa que enquanto aquela multidão de soldados está fugindo, eles começam a desertar. Eles começam a abandonar seus oficiais, eles começam a abandonar suas armas, e eles falam, estamos em paz, a guerra acabou, estamos em paz, a guerra acabou. E ele observa, eles pensam que se eles largarem as suas armas e pararem de lutar, eles vão ter paz. Mas eles não vão ter paz. Porque a guerra não acaba assim. A guerra não acaba pela deserção. A guerra só acaba pela vitória. E é por isso que tantos conflitos duram tanto tempo. Mas a vitória de Cristo
é a vitória verdadeira. E por isso nós podemos ter paz verdadeira. Porque Cristo venceu. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu a morte. Cristo venceu Satanás. E é por isso que nós temos paz verdadeira. Nós não temos um cessar-fogo. Nós temos paz. Nós não fazemos parte de um exército de desertores e que pensam que estão em paz porque pararam de lutar. Nós fazemos parte do exército em que o nosso general vai à frente, o Rei dos Reis que venceu vai à frente, e ele já exterminou todo aquele que se levanta contra ele. Nós apenas aguardamos a consumação final, em que a cabeça da serpente será totalmente esmagada. A consumação final em que o pecado será totalmente extirpado. A consumação final em que nós ressuscitaremos e não mais haverá morte. Mas Cristo Jesus já venceu. Naum chama o povo a celebrar as festas e cumprir os seus votos. Celebrar as festas é relembrar aquilo que Deus fez. As festas em Judá eram as festas da Páscoa, do Pentecoste e dos tabernáculos. Eram as festas que celebravam aquilo que Deus havia feito por eles. Nós temos que celebrar aquilo que Deus fez por nós. É por isso que nós nos reunimos aqui a cada domingo para celebrar aquilo que Deus fez por nós. Ele nos libertou. E ele fala, cumpram seus votos. E aqui provavelmente são os votos da aliança. Se voltem para o Senhor. Vivam em fidelidade. Nós sabemos que depois disso aqui, muita coisa ainda aconteceu com o povo de Deus no Antigo Testamento. Muita coisa aconteceu com Israel. Vieram os babilônios, vieram os gregos, vieram os romanos. Mas todos esses impérios caíram. A queda de cada um desses impérios apontava para a vitória final de Cristo. No fim de tudo, é dessa vitória que os profetas falam. É da vitória última de todas, quando não mais haverá luta, a vitória de Cristo. Nós precisamos ser confiantes na justiça de Deus. Porque nós podemos olhar para o mundo e ver essa injustiça, ver os poderosos triunfando, ver aqueles que fazem o mal triunfando, enquanto tantos sofrem. Mas a justiça virá para todos. Aqueles que rejeitarem a mensagem do Evangelho receberão a justiça de Deus. Mas para todo aquele que crê em Cristo Jesus já nenhuma condenação há, porque a justiça foi feita na cruz. Deus derramou da sua justiça, da sua ira, que era destinada a nós em Cristo Jesus. E Ele venceu. E Ele está vivo. E por causa disso nós temos as boas novas. A profecia de Naum, ela nos situa na história. Ela nos situa na forma de nós olharmos para o mundo. De mesmo nós sabendo que há problema, que há pecado, que há injustiça, haverá justiça para todos. Nós podemos olhar para a profecia de Naum e nós temos que ser chamados a vivermos confiantes no Deus de justiça. Vivemos com esperança no Deus que fará justiça. Vivemos em retidão, obedecendo ao Deus que nos salvou. E vivemos como proclamadores das boas novas, anunciando por onde for que há liberdade, que há vitória, que há graça, que há salvação para todo aquele que crê em Cristo Jesus. A profecia de Naum nos chama a vivermos essa vida confiantes na justiça de Deus, por causa de Deus, do seu poder, da sua salvação, da sua graça, que foi manifesta a nós em Cristo Jesus. Que possamos viver dessa forma, em esperança, em retidão e em proclamação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, pela Tua bendita palavra. Nós pedimos a Deus que a Tua palavra fique gravada em nossos corações e que ela nos molde para que nós possamos nos situar no mundo, na história e olharmos para tudo com os olhos das Escrituras. Que nós possamos viver com a esperança de que o Deus justo e soberano um dia fará justiça a todos. Que nós possamos viver em retidão e alegria e adoração diante do Deus que nos salvou. Que nós possamos viver em proclamação, anunciando a todos as boas novas do Evangelho,
de que Cristo Jesus triunfou, está vivo e traz salvação a todo que crê. Nos ajuda, Senhor, e nos guarda. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.